Já estamos de volta e hoje o nosso assunto é cirurgia plástica. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto que é muito comum, entre aspas, aí, a cirurgia plástica, que são as próteses de mama. Aliás, né, nesse ano se comemora aí 50 anos do surgimento das próteses. Olha que coisa impressionante. Eu não achei que tivesse tantos anos e quem está trazendo essa notícia para a gente é o Dr. Mário Rocha, que está aqui. Tudo bem, Dr. Mário? Tudo bem. Prazer recebê-lo novamente aqui, viu? Prazer é todo meu. Dr. Mário, 50 anos é uma bela comemoração, né? Com certeza, né? As pacientes ainda não sabiam, muitas não sabem que desde 1963 que já se utiliza as próteses de silicone semelhante às que nós usamos hoje. Você falou uma palavra interessante, semelhante. As primeiras que surgiram, elas não eram feitas desse mesmo material? Ou a maneira, o que diferencia uma prótese, por exemplo, de 50 anos atrás para uma prótese de hoje? O que mudou muito, o material continua sendo silicone, mas aquela prótese que você colocava há 50 anos atrás, esse silicone ele não tinha a mesma tecnologia que ele tem hoje. Então, enquanto você colocava uma prótese na época e se ela rompesse, ela vazava, hoje não vaza mais. Hoje não vaza. Não vaza. É o formato da prótese, né? Então, ela é como se fosse era um soro, como se fosse uma água, uma bexiga. Você colocava, ela não dava aquele formato de mama bonito, né? Ela não dava a sustentação da mama. A cobertura da prótese mudava, né? Então, antigamente era uma cobertura que a gente chamava lisa. Vários aspectos foram mudando. Como se você for comparar um carro. Há 50 anos, o carro tinha motor, tinha pneu, tudo, mas avançou muito, né? É verdade. E como que... o Dr. Mário, gente, é uma pessoa interessante. Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecê-lo como médico ou como pessoa, é que ele gosta muito das histórias. Inclusive, tem o seu site que dá para conferir muitas matérias, muita coisa que você está sempre escrevendo e publicando, postando, que é interessante. E como que foi a aceitação na época, doutor? A primeira cirurgia de aumento mamário, ela foi realizada no século XIX, nos idos de 1800 e bolinha, digamos assim, né? E o que foi utilizado? Retirou-se um lipoma. O lipoma ele é um acúmulo de gordura localizado. E colocou-se na mama. E até então foram tentando, as mulheres sempre quiseram ter mamas maiores, mas não existia. Então tentaram injetar gordura, mas a gordura tem muitos problemas, a gente pode até falar sobre eles. Tentaram injetar parafina, tentaram injetar o silicone líquido, foram feitas várias tentativas até alcançar a prótese de mama no formato semelhante ao atual. Quer dizer, logo de cara a aceitação foi bastante grande, a procura foi... Com certeza, foi fantástico. Foi fantástica. Né? E a cada dia está aumentando. Quem não tem, conhece com certeza alguém que já tenha colocado prótese de mama. Com certeza. Doutor, mas como que era esse processo? Olha só, que você falou, injetava-se gordura. Gordura do próprio corpo, digamos, tirava do culote, tirava do abdômen e injetava na mama. Sim. Quais eram os riscos, quais eram as consequências disso? O maior problema de você injetar a gordura é o seguinte... Essa gordura, primeiro, ela vai ser reabsorvida. E ela pode reabsorver mais de um lado, mais do outro. Então, você não dá aquele formato de mama redondinho, né? E você pode deixar uma mama completamente diferente da outra. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a cicatrização da gordura. Ela cicatriza com um acúmulo de cálcio, né? Fazendo uma calcificação. Isso, no exame da mamografia, é praticamente igual a um câncer. Então você fica com a tua mama com uma cicatriz de câncer, como se fosse igual a um câncer, perde a possibilidade de investigação. O resultado acaba não sendo bom, né? A gordura, se você ganha peso, aí a mama aumenta e caía. Né? As mulheres, com o passar dos anos, tendem a ter mais gordura no corpo. Então também acaba tendo um resultado ruim. Então não tem mais justificativa com o nível de tecnologia atual você usar gordura. Sem dúvida. E uma outra coisa que a gente viveu muito a informação é de injetar silicone. Porque quando fala que a prótese é de silicone, gente, não é um silicone, não é o silicone que você usa na construção civil, por exemplo, né? Não. E não é um silicone líquido qualquer que você tem acesso. E aconteceu muito, principalmente alguns homens que queriam, né, se transformar em mulheres, aí até que toda essa mudança vem acontecendo, que faziam
essa injeção, né? Essa injeção de silicone no próprio corpo. Isso matou muita gente também, né, doutor? Além das complicações de até morte, né? Porque a chance de infecção altíssima, chance de N complicações. O grande problema na hora até fica bonito. Porque na hora você injetou, vai dar aquele volume, você consegue dar mais ou menos um contorno, mas aquilo escorre. Imagine você com aquilo escorrendo. E vai descendo. Vai espalhando. E vai esparramando. Espalha pelo abdômen todo, digamos assim. Quase pelo corpo todo, né? Então dá uma complicação muito grande. As primeiras próteses, as pessoas tinham medo também, porque se ela se rompesse, o processo era o mesmo. Né? É diferente das próteses atuais. Hoje, se a prótese romper, se você cortar a prótese no meio, ela não vaza. O gel ele tem aquele formato e ele fica para o resto da vida naquele formato, independente do que acontecer. Esse foi o maior avanço tecnológico que nós tivemos, dentre vários outros, né? É claro que essas primeiras próteses também, elas tinham a mesma garantia que hoje se tem algumas marcas de próteses que inclusive você usa, ou tinha que colocar e aí eu tinha que ir mudando de tempo em tempo essa prótese porque ela vencia? Exatamente, as próteses tinham garantia, tinham validade. Tinha validade. Eu usei até o termo... Então, qual que era a validade média de uma prótese? 10 anos. 10 anos. Recomendava-se trocar em no máximo 10 anos. Não é assim, eu vou esperar 10 anos para trocar. Não, é no máximo 10 anos. No máximo 10 anos. Porque ninguém... É igual quando você compra qualquer coisa para comer. Vence daqui um mês. Você não espera daqui um mês para comer. Você tem que comer naquele período. E a prótese também. Você teria que utilizar naquele período. Isso mudou. Né? Existem poucas empresas hoje que têm próteses que não têm mais validade, quer dizer, elas não precisam mais ser trocadas, elas têm validade permanente, como eles dizem. E mais, a qualidade é tanta que se você tiver um problema, não importa que seja daqui 50 anos, ela tem garantia. Ela tem garantia também. Tem garantia, que é a garantia vitalícia. Isso em todas as marcas ou em algumas marcas? Não, isso quem determina a qualidade, quem determina a validade... É o fabricante. É o fabricante. Então, a hora que eu vou em busca de um profissional, porque eu quero fazer um aumento de mamas, eu quero colocar uma prótese, eu tenho que prestar atenção também que marca, que prótese vai ser colocada em mim. Isso é o principal. É um alerta. As mulheres chegam e perguntam muito, quanto que é o tamanho que vai colocar, né? Isso, sinceramente, não é o principal. O principal é o quê? A marca que vai colocar, o formato que vai colocar, o desenho, a cobertura, a maciez do gel, o volume ele é o último aspecto. O último item a gente se preocupar, então? E o volume é o que pode ser igual de uma prótese ruim para uma prótese boa. Isso, o volume, elas podem ter o mesmo volume. Mas todas as demais características, elas não vão ter iguais. E há, hoje, para vocês terem uma ideia, no Brasil, mais de 20 marcas vendendo. 20 marcas? E quantas realmente tem a garantia que eu não preciso trocar? Em média aí. Olha, que eu conheço 2. Não sei se mais alguma tem. Que são... Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, são apenas 2 empresas que vendem. Apenas 2 empresas. E aqui tem mais de 20. Tem mais de 20. Quando deu aquele problema das próteses que usavam silicone industrial, a diferença de você usar o silicone industrial... Ele não é feito para isso, ele não é feito para implantar numa pessoa. Então ele vaza, ele dá problemas, ele dá alergia, N problemas. E algumas marcas usaram. E, infelizmente, mais de 25 mil brasileiras, acredita-se que o número seja bem maior, colocaram dessas próteses. Existe uma certa dificuldade em avaliar a qualidade das próteses. Já no outro extremo, você tem os americanos, eles são extremamente rigorosos. Até hoje só 2 empresas conseguiram a liberação lá. Olha só, gente, a importância. Agora, como é que eu tenho acesso, doutor Mário, para eu saber, não, essa é a marca realmente que eu quero, essa é que vai me dar garantia, essa que eu não vou precisar trocar. Tem algum site, tem algum lugar que eu posso acessar e ter esse tipo de informação? Acho que o primeiro aspecto é você conversar com o seu cirurgião. Né? Ele vai falar por que ele está usando a prótese. Eu uso essa, lógico, ninguém fala porque é baratinha. Fala, não, eu gosto dessa marca, é boa. Mostra. Simples, a coisa mais fácil do mundo tem site. Por exemplo, a marca que eu utilizo, ela dá um certificado de garantia vitalícia.
Vem um Quer certificado. dizer, eu saio da minha cirurgia com essa documentação, porque também eu posso perder o contato com o meu profissional, eu posso mudar de estado, de país. O certificado a gente dá, a garantia, ela é uma multinacional, essa garantia ela é mundial, né? Então isso é fornecido para paciente, a gente mostra, existe um site na internet, né? Infelizmente eu não posso falar o nome do site, senão eu estou associando a marca. Mas existe, eu mostro no consultório, eu falo, olha, tá aqui o site da marca que eu uso. A primeira página do site é obtenha sua garantia vitalícia. Então é uma empresa boa, né? Como existem outras. Agora essa diferença de qualidade difere muito de marcas boas para marcas ruins. E o preço também. E o preço também. Então, quando o milagre é demais, né, como diz o santo, desconfia. E como tudo, é exatamente isso. Agora, doutor, qual que era a consequência, ou qual que é a consequência que a paciente ou o paciente, porque os homens também, né, alguns querem aumentar a peitoral, que é colocado prótese, de peitoral também. Né, pode ter com essa troca. Digamos que a mulher coloque a primeira prótese aos 20. Né? Se fosse aquele modelo antigo, aos 30 ela teria que trocar, aos 40 ela teria que trocar, aos 50 trocar, aos 60 trocar. E hoje a gente vive mais e mais e mais. Qual é a consequência de tantas cirurgias? Tudo depende. Depende de quem fez a cirurgia e como fez. Eu tenho um caso recente de uma paciente que trocou pela 4ª vez. Na verdade, foi a 4ª prótese dela, né? A gente utilizou a mesma incisão que ela já tinha, o mesmo cortinho, foi aquele cortinho embaixo da mama, não precisou fazer outros cortes. A prótese, lógico, ela havia alterações do seu processo de uso da prótese mesmo, mas estava inteira, né? E a paciente está com resultado fantástico. Ela está com resultado muito bom e já é a 4ª prótese dela. Mas por quê? Sempre ela fez as cirurgias, as outras cirurgias que ela fez não foi comigo, mas foi com excelentes profissionais. Então, todas as cirurgias foram bem feitas e agora ela teve uma ótima cirurgia novamente. Quer dizer, necessariamente pode não apresentar risco nenhum, problema nenhum nessas trocas. Tudo depende do que foi utilizado. Eu costumo dizer para as pacientes que uma prótese de baixa qualidade, ela sai muito cara. Porque, primeiro, ninguém vai te oferecer, dificilmente a pessoa te oferece mais barato. Ela vem fazendo parte, às vezes, de um pacote, né? É tanto com a prótese, mas quanto que é a prótese? Eu particularmente, eu não vendo a prótese. A prótese a pessoa paga para a multinacional que fabrica. Entendi. Isso é uma postura minha. Enfim, outros colegas podem ter posturas diferentes, cada um tem a sua conduta. Mas o que acontece? Se você coloca uma prótese ruim, ou que não seja tão boa, você tem que refazer. O mais caro na cirurgia, aí você tem que pagar uma nova cirurgia. É verdade. Ou você vai perder a confiança, mas eu vou fazer de novo, vou pôr outra ruim, vou ter que refazer de novo. Acontece muito. Os pacientes, às vezes, que vão operar no exterior, Bolívia, elas vêm com 1, 2 anos, 3 anos, tem que refazer a cirurgia. Quer dizer, aquela economia que ela teve, ela gasta muito mais. Ela gasta tudo lá na frente, sem contar dos riscos, nova anestesia, novo procedimento, é tudo novo. Agora a gente tocou no assunto das próteses masculinas, que seriam as próteses provavelmente para ganhar. O procedimento é o mesmo, doutor? A colocação também fica aquela questão atrás do músculo, na frente do músculo, pode ser trocada, não pode ser trocada. É como se fosse uma cirurgia como as mulheres fazem, por exemplo? Na verdade, é uma cirurgia completamente diferente. Diferente. Né? Porque a anatomia do homem, nessa região, ela é completamente diferente. O homem, ele quase não tem glândula mamária, né? Então, no caso do homem, especificamente, sempre se coloca dentro do músculo, que a gente fala, né? Não é bem atrás, é no meio, né? Até é dentro do músculo, daí? A gente fala no meio porque a musculatura do homem ela é muito maior, né? Então, você consegue ter uma cobertura melhor. A prótese é uma prótese com desenho diferente, com formato diferente. A técnica operatória é diferente, mas ela ainda tem uma procura bem pequena. São poucos homens que procuram. A maioria ainda prefere ou academia ou, às vezes, até apelar um pouquinho, usar algum anabolizante, alguma coisa assim. E que é uma pena, ao invés de usar anabolizante, é melhor que você coloque uma prótese, então. Sim, que é muito mais saudável, né? Com certeza. Doutor, agora, o tamanho, né, para definir esse tamanho, vai realmente do gosto da pessoa, tanto do homem quanto da mulher, na escolha da prótese, ou eu tenho que seguir uma norma, uma regra existe, ou eu tenho que ver se o meu corpo comporta, se eu tenho tecido, se eu tenho isso, ou isso não importa? Tudo isso importa, né? Para você ter uma ideia, hoje, na minha clínica, eu tenho 15 tamanhos diferentes de próteses. Caramba!
Caramba! Né, para você poder tentar estar atendendo a todas as pacientes. Mas muito mais importante que os mLs que são colocados é a distribuição desses mLs. Qual que é o desenho dessa prótese? Então, uma mulher que tem um tórax mais estreitinho, ela vai colocar próteses normalmente mais finas e com uma altura maior, para dar uma projeção maior. Já as mulheres que têm um tórax mais largo, às vezes vão colocar as próteses mais largas. O importante é o formato, é isso que eu sempre falo para as pacientes. As pacientes querem mamas bonitas. E não é porque minha amiga pôs essa que eu vou pôr essa, porque ficou lindo nela, vai ficar linda em mim. Não necessariamente. E a informação do volume ela é muito pequena numa prótese, né? Porque o volume ele é apenas uma parte, mas você tem volume, você tem largura, você tem altura da prótese, você tem o desenho da prótese, a cobertura, tipo de gel. Todas essas informações, elas vão influenciar no resultado. E ninguém melhor que o cirurgião que está acostumado para escolher. Eu costumo citar muito um exemplo. Se você colocar uma prótese muito fina, muito estreita, as mamas vão ficar afastadas. É verdade. Porque esteticamente não é bonito. Se você colocar muito larga, as mamas ficam juntinhas, mas elas vão para o lado. Então isso, eu meço as pacientes para que a gente faça uma escolha milimétrica. Entendi. Hoje o segredo é esse, tem que ser milimetrado a escolha. Então tem um padrão. A gente pode dizer que o ideal é que se siga um padrão do seu biotipo. Sim, a gente consegue, dentro do biotipo, oferecer algumas opções de tamanho. Aí vai depender se a paciente quer uma mama mais discreta ou um pouco mais aparente. Isso é ela que escolhe. Nós vamos conferir um bloquinho, gente, porque depois eu quero saber do Dr. Mário Rocha que tipo de cuidado, porque eu já fiz pilates, por exemplo, com algumas pacientes que têm prótese, que falava assim, eu não vou fazer exercício porque eu tenho medo. Agora, uma dúvida interessante que eu deixei antes do intervalo, a pergunta que eu deixei para o Dr. Mário é a seguinte, doutor, algumas mulheres que têm prótese têm medo, às vezes, de fazer um determinado exercício na academia, ou a gente, infelizmente, escuta até algumas falam assim, eu fico com medo quando o meu namorado, o meu marido pega muito firme. Tem realmente algum risco ou isso é besteira? Depois da cirurgia, você tem um período de recuperação, né? E esse é um período que a gente orienta as pacientes o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, alguns exercícios têm que ser, não podem ser feitos durante 30 dias, alguns até 90 dias, exercícios que envolvam muito a região da mama, das mamas. Mas após isso, não tem por que se preocupar. Se você seguiu as orientações e fez aquele repouso que nós chamamos durante esses 90 dias, você pode ter certeza que após isso pode ficar tranquila. Pode pegar, pode deitar, pode namorar. Não tem problema, né? As próteses, elas têm garantia, inclusive, contra a ruptura, que não vai acontecer nenhuma situação de ruptura. Até quando a paciente vai no consultório, eu tenho as próteses lá, eu aperto bem apertado, eu falo, ninguém vai fazer isso na tua mama, e você vê que a prótese suporta, né? Então, gente, vamos parar com essa história de que isso eu não posso fazer, porque eu não posso deitar não, eu não deito mais porque eu tenho medo, é besteira. Agora, claro, dentro desses 90 dias, a ruptura que pode haver seria da nossa pele, então. Na verdade, digamos assim, tem cuidado desse período de cicatrização, que seria o período mais delicado? O que pode acontecer se fizer errado? Basicamente duas coisas, né? A cicatriz pode ter algum problema de alargar ou abrir algum ponto, né? E a prótese, a gente coloca a prótese e ela coloca ela naquele lugar, a gente quer que ela fique naquele lugar. Mas você tem que criar um espaço um pouquinho maior para não ficar aquela bola, aquela coisa marcada. Então a gente pede que nesses primeiros 90 dias evitem as atividades maiores. Com 30 dias você já pode dirigir, mas que evitem esforços muito grandes para que a prótese fique fixa naquele lugar. Ela vai ficar como um velcro, né? Ela vai prender naquele lugar. E aí ela vai ficar definitivamente ali. Então esse que é o cuidado. Esse que é o cuidado.